Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ah, que bom, comigo está ótimo. E hoje eu vou falar uma coisa que você está querendo saber. Sabe do que eu vou falar hoje? Precatório. Já sei que vocês estão tudo aí enlouquecidos. Ai, precatório, quando vem, eu tenho que pagar as contas, não sei o quê. Calma, a gente vai dar um panorama geral, o que é também, e você vai receber, se você tem precatório federal, lembra, a gente vai falar de precatório federal e previdenciário. Tem de Fundef, tem de estadual, não. Aqui a gente fala de previdência. E você que teve ação na justiça federal e tem um precatóriozinho aí para receber, nem tudo tá perdido. Vamos comigo? Ó, depois da vinheta. Vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai falar de precatório. Claro que se você já caiu de paraquedas neste vídeo, você sabe do que a gente está falando. Aliás, você está desesperado, arrancando os cabelos de ansiedade para saber quando vem. Galerinha, precatório, o que é? Sabe quando a gente entra com uma ação? Isso, um processo na justiça, põe o INSS no pau. Então, o que o INSS tem para te pagar, ele não paga de uma vez depois do processo. Ele é inscrito em precatório, que pode levar até 2 anos para receber, se for mais de 60 salários mínimos. Entretanto, se for menos de 60 salários mínimos, é uma requisição de pequeno valor, a famosa RPV, que é pago em até 60 dias da inscrição no respectivo tribunal. Lembrando, são tribunais regionais federais que são inscritos. Mas esse vídeo, por que eu estou gravando ele hoje e está sendo soltado agora em agosto de 2022? Para te informar que os precatórios têm agora previsão para serem pagos em setembro de 2022. Mas por que eu estou falando assim? Estou feliz. Aliás, eu estou até chorando de felicidade. Porque foi uma celeuma. Vamos puxar um pouquinho o fio? Quem tem precatório, quem lida com isso, quem trabalha, até o meu colega advogado previdenciarista aí, sabe o boné velho que está essa história de precatório. Por quê? Em novembro de 2021, veio aquela temerosa PEC dos precatórios, a 113 e 114. O que elas fizeram? Elas limitaram o valor anual de adimplemento, ou seja, de pagamento dessas dívidas judiciais, dos famosos precatórios. E instituiu um limite. Esse limite leva em consideração o total de precatórios federais pagos no ano de 2016 atualizados. Ou seja, em 2016 era mais ou menos 50, 60 conto. Aliás, conto não, 50, 60 bilhões de reais. Então esse ano, atualizando, vai dar mais ou menos isso. Só que para o exercício de 2022 já foram inscritos mais de 90 bilhões de reais em precatórios. Ou seja, quase a metade ou a metade desses precatórios não serão pagos. E essa emenda constitucional que eu falei de novembro de 21, ela estabeleceu que, como não vai ter o cobertor para cobrir o frio de todo mundo, tem uma ordem de preferência. Ou seja, primeiro da ordem de preferência são as requisições de pequeno valor, as RPVs. Depois, os beneficiários com mais de 60 anos, que sejam deficientes, doença grave, blá, 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 blá. Esses têm preferência até o valor de 180 salários mínimos. Depois são os beneficiários de dívidas alimentares até 180 salários mínimos. Então, o que a gente precisa saber nesse momento com relação ao pagamento dos precatórios? Primeiro, se inscreve aqui no canal. Segundo, dá um joinha, porque senão ninguém recebe precatório. Mas vamos lá. Por que eu estou falando dessa celeuma? Por quê?
O governo federal chegou lá em junho e falou: olha, vou depositar no final de junho e os tribunais podem pagar em julho. Muito lindo, muito maravilhoso. Lembrando que tinha aquela caca toda de quem vai receber e quem não vai receber, né? Pois bem, alguns tribunais regionais federais fizeram assim: olha, quem vai receber é só o segurado do INSS. O advogado que trabalhou nessa causa e que tinha uma parte para receber, só em 2023. Então, a OAB pediu no Conselho da Justiça Federal, no final de julho, para suspender os pagamentos, para que o CJF decidisse: olha, é só os beneficiários, os segurados, né? Ou também os advogados? Aí o CJF foi lá e falou: não, até 180 salários mínimos, beneficiário e advogado devem receber. Até porque o coitadinho do advogado trabalhou, às vezes, por 10 anos no processo, para ele não receber. Pois bem, CJF, sessão do dia 2 de agosto, decidiu: ó, é para pagar o beneficiário e para pagar o advogado. Nisso, o governo federal falou: então tá bom, vou depositar essa grana para os tribunais agora em agosto, e os tribunais se organizam aí as listas, que já tem muitos tribunais, e paga em setembro. Ou seja, meu filho, minha filha, meu filho, em setembro tem dinheiro. Eu acho. Na próxima a gente se vê. Ah, mas segue a gente em todas as redes sociais, Paulo Isaac ADV.